Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 2 do livro do Levítico vai nos mostrar como o acampamento dos israelitas avançava pelo deserto rumo à terra prometida. Sua formação era de um quadrilátero perfeito. À frente iam 3 tribos de Israel. Na retaguarda, mais 3 tribos de Israel. Ao lado direito, 3 tribos de Israel. E ao lado esquerdo, 3 tribos de Israel. No interior deste quadrilátero, havia um novo quadrilátero, formado por 3 clãs de levitas, um na retaguarda e um de cada lado, e os sacerdotes à frente. E no interior deste segundo quadrilátero, protegido pelo quadrilátero das tribos de Israel, estava ali a Arca da Aliança, ou seja, Deus que caminhava junto com o seu povo. O que se vê então nesta formação é um valor militar defensivo. O povo avançava como exército, salvaguardando, protegendo a Arca da Aliança, que era onde Deus se manifestava ao seu povo quando o acampamento se estabelecia e a tenda da aliança era montada. Vamos tomar o versículo 17 deste capítulo 2, que diz assim: Depois se porão em marcha a tenda do encontro e o acampamento levita, no meio dos outros acampamentos. A tenda do encontro se achava fora do acampamento. Agora, porém, ela não está mais afastada do acampamento, mas ela se estabelece no meio desta proteção militar em forma de quadriláteros. Se estabelece e avança no meio do povo rumo à terra prometida. Chegamos ao capítulo 3 do livro de Números. Este capítulo 3, dos versículos 1 ao 10, vão distinguir as funções de aaronitas e levitas. Os primeiros, isto é, os aaronitas, os sacerdotes, exercem, é lógico, as funções sacerdotais. Os levitas, por sua vez, aparecem como seus ajudantes. Tomando o versículo 6, diz assim: Faze que se aproxime a tribo de Levi e põe-na a serviço do sacerdote Arão. Eles farão a tua guarda e de toda a assembleia diante da tenda do encontro e desempenharão as funções do santuário, mostrando assim que os levitas exerciam funções secundárias, de auxiliares dos sacerdotes na oferta dos sacrifícios. Cuidarão de todos os objetos da tenda do encontro e farão a guarda em lugar dos israelitas e desempenharão as funções do santuário. Separa os levitas dos outros israelitas e entrega-os a Arão e a seus filhos como doados. Encarrega a Arão e seus filhos de exercerem o sacerdócio. Entrega os levitas a Arão e seus filhos. Os levitas, então, estão a serviço imediato de Arão e dos aaronitas, isto é, dos sacerdotes de sua descendência. São, portanto, seus doados, isto é, dados a eles para o serviço do Senhor. Mas não podem aproximar-se do altar para oficiar, porque esta é uma função específica dos sacerdotes. A eles cabe apenas auxiliar os sacerdotes no exercício destas funções. Colocar na presença, porque é isso que o texto diz, equivale a pôr à disposição dos aaronitas, para que realizem ali os atos sacrificais. Seguindo com o versículo 12. Eu escolhi os levitas do meio dos israelitas, em substituição aos primogênitos, ou primeiros partos dos israelitas. Os levitas me pertencem, porque os primogênitos me pertencem. Quando matei os primogênitos do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos de Israel, de homens e de animais. Eles me pertencem, eu sou o Senhor. Estes versículos, então,
explicam historicamente a escolha dos levitas, vinculando essa escolha à libertação do Egito. Ou seja, quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, levando ao extermínio todos os primogênitos egípcios, consagrou a si os primogênitos dos israelitas. Logo, como todos os primogênitos dos israelitas não poderiam, por sua vez, auxiliar no ofício do templo, isto ficou confiado aos levitas. Eles ficariam a serviço do templo em substituição aos primogênitos, aos primeiros filhos de todas as famílias israelitas. Isto por quê? Por pura escolha de Deus. Porque, a rigor, a tribo primogênita de Israel não era a tribo de Levi, e sim a tribo de Ruben. Mas Deus, por livre iniciativa, escolheu a tribo de Levi para si, para que ficasse auxiliando os sacerdotes no ofício do templo. Seguindo mais adiante, no versículo 15: faze um recenseamento dos levitas, por famílias e clãs, de todos os homens acima de 1 mês. Novamente, um recenseamento, porém, um recenseamento diferente daquele que aconteceu com todos os homens israelitas em idade militar. Aqui, o recenseamento, ele atende à idade em que a criança deveria ser resgatada. Não se trata, portanto, de relacionar alguém em idade de guerra, mas sim logo quando ele deveria ser apresentado no templo, isto é, depois de 40 dias. Com o versículo 38, nós vemos o seguinte: diante do santuário, ao oriente, diante da tenda do encontro, ao nascente, acampavam Moisés, Arão e seus filhos. Faziam a guarda dos objetos sagrados, a guarda dos israelitas. O estranho que se aproximasse era morto. Então, diante do santuário ao oriente, este, na mentalidade da época, era o lugar principal. O lugar principal onde se estabeleciam então aqueles que Deus chamava para serem mediadores entre ele e o seu povo. O serviço sacerdotal se exerce em função da comunidade justamente neste local, considerado em certo sentido sagrado pelos israelitas. Avançando um pouco mais, no versículo 45 e seguintes, temos o que diz aqui: separa os levitas em substituição dos primogênitos israelitas. Novamente, aquela ideia que já transmiti, em substituição, porque todos os primogênitos pertenciam ao Senhor. Para que não ficassem todos a serviço do templo, então os levitas, independente de serem primogênitos ou não em suas famílias, os substituiriam. Assim, eles eram aceitos em substituição. E o gado dos levitas em substituição dos primeiros partos do gado dos israelitas. E serão meus, eu sou o Senhor, para resgatar os 273 primogênitos israelitas, que ultrapassam o número dos levitas, dando-nos aqui a ideia de que, ao fazer o recenseamento, haviam mais primogênitos em Israel do que o número de levitas em sua substituição. Então, novamente, para resgatar os 273 primogênitos israelitas, que ultrapassam o número dos levitas, recolhe 50 gramas por cabeça, ciclos do santuário, 2 óbulos por grama, e entrega o dinheiro a Arão e seus filhos, como resgate dos que ultrapassam seu número. O que se vê aqui é que um menino primogênito que não seria resgatado por um levita em sua substituição, se avalia cultualmente em uns gramas de prata. O que nos dá a ideia de que o Senhor se contenta com pouco por este resgate, porque o que importa para Ele de fato é que os levitas estejam a seu serviço no templo, como doados aos sacerdotes, para assim auxiliá-los no ofício de oferecer sacrifícios a Deus.
Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.